Olá, professor Eduardo, tudo bem com você? Como que você está? Eu estou bem, graças a Deus. Eu estou com saudades das aulas presenciais, que saudades nós temos das partilhas, né? Mas eu estou com fé em Deus que tudo isso vai passar logo, logo. Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre o acórdão que eu pesquisei, que no caso se refere à violação no direito administrativo. Mais sucinto e mais explícito, se refere à improbidade administrativa. E eu vou dizer se teve ou se não teve violação no acórdão que eu pesquisei. Vamos lá? O acórdão que eu pesquisei relata sobre um vereador de uma determinada cidade que contratava assessores parlamentares. Mas aonde está o problema nisso? O problema não está em contratar os assessores. O problema está em que esse vereador, ele usava esses assessores para fazer pequenos favores pessoais e particulares. E além disso, ele ainda cobrava por isso. Ele pegava uma porcentagem dos vencimentos que cada um recebia, que no caso seria o salário, e confiscava, né? É como se fosse uma troca de favor. Você faz isso daqui, eu te dou o seu cargo, porém você vai ter que fazer as coisas particulares, as minhas coisas pessoais, e eu ainda vou cobrar por isso. E com isso, a gente pode ver claramente que o vereador ele jamais poderia ter feito isso. Por quê? Porque os assessores parlamentares estavam lá para servir o órgão público e não o vereador, e não as coisas pessoais. Porque essas coisas pessoais que o vereador pedia era como: busca o meu filho na escola hoje, leva ele para casa, faz os afazeres, né? Ajuda ele com tudo que ele precisar. Isso não pode, porque os assessores estavam lá para servir o órgão público e não o vereador, né? Mediante isso, vamos ver claramente, né? Vamos ver dentro do acórdão como que saiu esse acórdão na internet. Vamos lá? O acórdão está falando assim que houve uma apropriação de parte dos vencimentos de assessor parlamentar e utilização dos serviços prestados pelo servidor para fins particulares. E nesse acórdão, nós podemos ver que teve uma infringência ao artigo 11, caput, inciso 1, da Lei 8.429, de 1992. Vamos ler qual seria esse artigo? Depois nós damos continuidade. O artigo 11 diz assim: que constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, e notadamente, inciso 1, praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência. Mediante o que nós acabamos de ver, o que nós acabamos de ler, nós podemos ver claramente que houve sim uma violação, não é mesmo? E além disso, teve mais violações aos princípios, tais como a legalidade e a moralidade, conforme consta no artigo 37 da Constituição Federal de 1988. O que seria essa legalidade? Vamos ver na Constituição Federal? Vamos ler comigo, né? Aqui diz assim, artigo 37. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte. E assim continua. Os determinados cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros, que preenchem todos os requisitos. Com isso, nós podemos resumir o que seria a legalidade, o que tange o ato ilícito que ele praticou, pois ele jamais, o vereador jamais deveria ter feito isso com os seus assessores. Ele ter pedido, confiscado uma parcela desse salário, desses vencimentos deles. E jamais ele deveria também ter colocado esses assessores para fazer coisas particulares, né? E com isso, também teve o ferimento, a violação à moralidade. Por quê? Porque a moralidade, ela se refere a um ato de má fé. Ele não teve um ato moral quando ele pensou apenas nele. Ele queria apenas receber e não dar, não é mesmo? Então, com isso, nós podemos ver a diferenciação de legalidade e moralidade, resumindo assim: a legalidade, quando você viola, quer dizer que você está praticando um ato ilícito, que não é legal, não está previsto em lei. E a moralidade, que foi um ato de má fé, realizado de má fé, que não teve moral, que ele pensou apenas em si mesmo. Contudo, vamos ver qual foi a sentença desse acórdão. Nesse caso, a ação foi julgada procedente com a condenação do requerido, as penas de suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. E com isso, direta ou indiretamente, é claro, pelo prazo de 3 anos. A pretensão, ela foi aplicada também a pena de multa civil. O que seria essa multa civil? Essa multa civil, ela foi fixada em 10 vezes a última remuneração recebida pelo requerido, à época dos fatos. E a sentença, ela foi reformada em parte e o recurso foi provido. Ou seja, o vereador se tornou realmente réu e precisou cumprir determinadas penas. Esse foi um pouquinho do meu acórdão e é isso. Eu estou aqui para te desejar, um ótimo dia, uma ótima tarde, não sei qual momento você vai ver, ou até mesmo uma ótima noite. Tchau, professor. Muito obrigada pela atenção.